Paz e bem a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa noite da Corrente do Bem do Lar Francisco de Assis. Sintam-se todos amparados, acolhidos, abraçados por todos nós. Sinta-se como que você estivesse entrando naquela ambiência da nossa casa, para quem já conhece lá, e para quem está conhecendo o Lar Francisco de Assis virtualmente, que possa sentir todo esse amparo da espiritualidade que está vindo em todos os encontros aqui nos envolver. Hoje, nós vamos receber a nossa querida Leila Brandão. Leila, ela é psicóloga, ela é escritora, ela é expositora espírita, mas o mais importante é amiga do Lar Francisco de Assis. Há muitos anos a Leila vem nos visitar, pelo menos uma vez por ano, quando ela tira aquelas fériasinhas no meio do ano, e que calha de ser o aniversário do lar, e aí ela vinha sempre estar conosco, e a última vez que a Leila esteve conosco presencialmente foi em julho de 2018. E agora, pela primeira vez, virtualmente aqui conosco. Leila, seja muito bem-vinda. Após a prece final, eu passo a palavra para você, minha querida. Tá ótimo, muito obrigada. Gente, esses encontros da Corrente do Bem têm fortalecido a muitos. Muitas pessoas têm inscrito para o lar e têm dito assim, nossa, eu acompanho a Corrente do Bem, eu me sinto tão bem, aquilo me fortalece, porque é um horário em que a gente tira para poder fortalecer a nossa casa, para poder permitir que a espiritualidade entre nessa ambiência e transmute toda essa psicosfera. Nós estamos vivendo num momento em que a gente está muito tenso, a gente está preocupado se amanhã vamos estar empregados ou não, se vamos ter dinheiro para pagar as contas, se vai ter escassez, a gente está preocupado com tudo, se vamos pegar ou não o Covid. Então, isso tudo, começamos a emanar vibrações que são desfavoráveis para o nosso bem-estar, para o nosso equilíbrio e para a harmonia da casa. E a hora da corrente do bem é quando a gente para e a gente pede a espiritualidade, como fazemos no culto no lar. Entra na nossa casa, trabalhe nessa ambiência enquanto aqui estamos. E aí, durante a fala do convidado, em que a gente fica ali permeável, penetrado em sua fala, a espiritualidade encontra uma ambiência favorável para que eles possam entrar e trabalhar nesse ambiente. Por isso a gente pede sempre a vocês que também peguem aquele copinho com água, a garrafinha, que no final a gente pede a espiritualidade para poder colocar ali o remédio que tanto precisamos. Então vamos hoje aqui colocar as nossas intenções pessoais. Cada um na sua particularidade, da onde se encontra, pode fazer o seu pedido, colocar a sua intenção. De repente você tem aí um amigo que está hospitalizado, você tem algum familiar que está passando por um momento difícil, ou alguém que teve uma perda recente. Hoje a Leila está aqui conosco para falar do medo da morte. E quem não tem medo da morte? Até nós espíritas que sabemos da continuidade da vida, quando chega a nossa hora, ou quando chega a hora de algum ente querido nosso, sabemos que vai desencarnar, todos nós temos esse medo. Mas é medo do quê? Do desconhecido. Então vamos direcionar essa prece, vamos direcionar a intenção da corrente do bem para essas pessoas que identificamos nesse momento. Então convidamos a todos agora para podermos fazer a nossa prece. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, gerou Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mestre Jesus, nesse momento do horário da corrente do bem, nos unimos em coração e intenção a todos aqueles corações que estão voltados para Ti, orando pela paz do planeta, pela saúde do planeta, pela paz e pela saúde do nosso país, estado, cidade, pela paz e pela saúde da nossa casa e do nosso interior. E colocamos aqui, nessa prece, as nossas intenções particulares, todos aqueles que trazemos em nosso pensamento e que sabemos que precisamos desse fortalecimento. Aqueles que passaram por perdas recentes, aqueles, Senhor, que acabam de deixar essa matéria. Que as vibrações dessa corrente e as falangeiras de Maria possam alcançar os corações órfãos nesse momento, trazendo a paz, o conforto e fortalecimento. E que Francisco de Assis, patrono de nossa casa, envolva a nossa querida Leila com suas vibrações, para que ela seja, na tarde de hoje, um instrumento fidedigno para trazer toda a palavra que precisamos. Por isso pedimos, Mestre Jesus, dai-nos olhos de ver e ouvidos de ouvir, e principalmente coração de sentir tudo aquilo que será falado na corrente do bem da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Leila, querida, agora a palavra é sua, fica à vontade. E enquanto Leila for falando, se alguém tiver alguma pergunta, vai escrevendo no chat, que no final a gente passa para a Leila e a gente tenta ter essa aproximação. Muito bem-vinda, Leila. Olá, amigos do Centro Espírita Francisco de Assis. Eu me lembro nos primeiros tempos, que era tão pequeno, e eu disse ao Jorge Maurício, nossa, como essa casa vai crescer. Eu via no meu campo psíquico muita gente estudando e trabalhando nessa corrente do bem, nessa corrente do amor. E eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aí, ainda que virtualmente, e dedicar essa palestra ao querido amigo Jorge Maurício, que, como a Christian falou, eu ia para Búzios, onde eu tenho uma casa, e ele ia me buscar em Búzios, sabendo que meu marido ainda não é espírita, ele me fazia essa gentileza, ele me buscava em Búzios e depois me levava de volta. Como eu agradeço aqueles tempos que durante as viagens a gente conversava tanto, um espírito tão alegre, tão otimista e que traz muitas vibrações amorosas para nós. Eu tenho certeza que onde, na dimensão que ele se encontra, certamente está ligado aí a Christian, que é a sua parceira desse trabalho, certamente está presente, dando o suporte necessário para que vocês, que nós todos realizemos os sonhos de Jesus, né? O projeto de Jesus, que é a construção no amor no coração dos homens. E o tema que nós escolhemos, o medo da morte, é como a Christian falou, o medo é um sentimento natural do ser humano, porque se nós não tivéssemos medo, a gente não se defendia. Muitas vezes o medo é aquele instinto, né? Aquele instinto da sobrevivência que nos faz reagir diante das diversas situações de perigo. Então, o medo é natural. Mas não é um bom parceiro, porque quando nós estamos sob o império do medo e muitas vezes nos deixamos ampliar, né? Esse medo se amplia, torna até um pânico, faz com que a nossa imunidade perca, faz com que a nossa imunidade abaixe.
Tem até uma história da religião Bahá'í, do mulá. Um mulá é um mestre na religião Bahá'í, chamada Nasruddin. E que Nasruddin procurou a peste negra, aquela da gripe espanhola, que dizimou 50 milhões de pessoas na Terra, e ele procurou a peste e perguntou: olha, a senhora não agiu direito conosco, não, porque quando a senhora chegou, a senhora nos disse que ia levar 10 milhões de pessoas para a dimensão espiritual. E a senhora levou 50 milhões. Aí diz que a peste respondeu: não, eu só levei 10 milhões. 40 milhões morreram de medo. Então, quando a gente deixa que o medo se expanda muito no nosso psiquismo, nós permitimos uma ligação com a realidade, com a dimensão espiritual inferior. Então, quando o medo vier, a gente identifica, realmente, estou com medo, né? Identifica o sentimento e procura entender a razão do medo. Então, a gente entende, é um medo natural, porque é um vírus desconhecido. Aliás, o mundo virótico é o grande desafio da humanidade, né? Esse mundo virótico, porque ele muda, ele tem mutações, e que às vezes se buscam tantas vacinas, tantos remédios, e aí ele vai mudando e traz sempre essas dores para a nossa vida. E será que foi Deus que mandou, como as pragas de gafanhoto, como furacões, tufões? É Deus que nos manda tudo isso? Claro que não, né, meus irmãos? Deus nos criou para o amor e a felicidade e nos colocou num planeta vivo, um planeta maravilhoso, cheio da abundância. Foi quando Jesus falou: eu vim para que todos tenham vida e abundância. Então, um dos seus seguidores disse assim: Senhor, o meu pai morreu, deixa que eu vá enterrá-lo primeiro e depois eu virei te seguir. E Jesus aproveitou esse pedido desse irmão, né? Claro que Jesus concordaria, mas ele aproveitou para dizer: deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Eu sou o Deus da vida. E a pergunta é essa: como que um morto pode enterrar outro morto se nós fôssemos interpretar assim, ao pé da letra? O que Jesus disse é que os que estão na dimensão espiritual, eles nos recebem quando nós vamos para a dimensão espiritual. São múltiplas dimensões, de acordo com a nossa possibilidade, né? Perispiritual, digamos assim. Quando nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, ele nos deu um corpo muito especial para revestir a nossa alma imortal, porque a alma é a energia luminosa, é pura luz, e ela precisaria de um corpo para transitar por todos os mundos habitados. E esse corpo espiritual, que Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual, e os espíritos chamaram de perispírito, porque peri quer dizer em volta, né? Em torno do espírito. Esse corpo espiritual ou perispírito tem propriedades maravilhosas que nos permite absorver. Uma das propriedades é a absorção, plasticidade. Tem uma porção de propriedades que permite a alma reencarnar em qualquer mundo habitado ou até não habitado, porque esse corpo pode absorver os elementos materiais do globo, onde ele vai passar por uma experiência, que são grandes escolas universais que nós temos, né? Então, esse corpo espiritual, ele não morre com o nosso corpo físico. O nosso corpo físico é uma abundância, né,
de elementos materiais, é uma coisa assim impressionante, bilhões. André Luiz fala no livro Missionários da Luz, no mecanismo da mediunidade, o nosso corpo é formado por bilhões de átomos provisoriamente aglutinados para fins educativos. Quando nós expiramos, né, o nosso último fluido vital, quando nós gastamos o nosso último fluido vital, há uma dissolução desses átomos e nós vamos devolver esses átomos à Terra, que irão movimentar novos corpos. Então, quando Jesus disse, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, ele está dizendo, não se preocupem tanto com o desencarne, com a chamada morte na Terra, porque, na verdade, ninguém morre, porque eles serão recebidos na dimensão espiritual, que é uma população dos chamados, né, mortos, aqueles que já estiveram na Terra, devolveram o seu corpo físico, seus átomos materiais, e partiram para a dimensão espiritual com o seu corpo espiritual. Então, quando a gente diz assim, eu estou vendo um espírito, você está vendo é a alma revestida pelo seu corpo espiritual ou perispírito, né? Às vezes a gente chama a alma de espírito, mas tudo bem, é porque o espírito é a alma quando está revestida do seu corpo espiritual. Bom, dito isso, né, consolidando esse ensinamento, nós vamos lembrar uma história de um livro muito interessante que chama Lavoura Arcaica. Nesse livro de Raduan Nassar, ele é um escritor paulista, né? Não é um livro espírita, é um livro de romance. E Raduan Nassar conta a história de uma família que morava numa lavoura, uma lavoura arcaica, uma lavoura bem primitiva. Eles viviam da terra, viviam unidos. O seu pai era um educador maravilhoso, ele sempre contava histórias, né, para os seus filhos a respeito do sentido da vida e tal. Mas o filho dele mais velho, o André, ele estava inconformado de ficar naquela lavoura tão primitiva. Ele queria ir para a cidade grande, estudar, sair daquela condição de pobreza, e os seus pais não consentiam. O seu pai era um grande educador. Quando você olha no livro, lê no livro, você vê as histórias que ele contava de muito fundamento, de muita filosofia. E André, então, fugiu. Ele fugiu, foi para a cidade grande para ganhar a vida lá, e ele mandava notícia para os seus pais. Ele só não dizia o endereço, que ele não queria voltar. Mas o seu irmão descobriu o seu endereço e foi atrás dele daí uns tempos. E chegou lá e disse para ele assim, André, a nossa mãe, ela está para morrer de desgosto. Se você não voltar, ela vai morrer e você vai se sentir culpado. Pelo menos volta lá para ela ter mais alegria. Ela fala em você todos os dias. Então, André falou com seu irmão, olha, na verdade, nós estamos sempre voltando para casa. Eu contei essa história só por conta dessa frase, porque nós temos dentro de nós as crenças, as convicções consolidadas pelo meio social em que fomos chamados a conviver, né? Então, ele disse assim, nós estamos sempre voltando para casa. E estando agora nesse cárcere, privado e maravilhoso, eu digo isso porque eu fico imaginando como foi a pandemia de 1920, onde não se tinha internet, onde não se tinha WhatsApp, onde não tinha uma televisão que nos conectasse com o mundo todo, né? Nós tínhamos
o rádio e alguma coisa a mais. Então, meus irmãos, nós temos todo o conforto dentro de casa, em detrimento de irmãos nossos, que não têm absolutamente nada, nem água para lavar as mãos. E essa pandemia está servindo para que a gente possa mensurar a distribuição tão cruel de renda que nós, humanidade terrena, realizamos. Então, nós estamos também voltando para casa, examinando as nossas crenças. Então, eu trouxe um outro conteúdo para a gente pensar a respeito, que é de Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi considerado o anticristo, porque pelas suas afirmativas, que na época que ele viveu também, qualquer um de nós seria anticristo, porque se fez muita crueldade em nome de Jesus, não é assim? E Nietzsche, ele diz que nós somos, 95% de nós somos escravos. Assim como Joana de Ângeles diz, né? Tu te tornas possuídos pelos bens que pensa possuir. Que a gente se apega demais a todos esses valores transitórios, né? Que tudo muda todo dia, mas a gente se apega a esses valores transitórios e estando dentro de casa, de volta para casa, nós estamos percebendo que a gente acumula demais e fica tomando conta de tudo isso que a gente acumulou, né? Porque não se pode impor que a sua ajudante, no Brasil a gente ainda tem ajudantes que podem nos ajudar na tarefa da casa, mas a gente não pode colocar junto porque põe em risco a vida da pessoa que tem que traficar, transitar, então você acaba tendo que fazer tudo. E aí tem uma amiga minha que disse assim para mim, Leila, eu estou com horror da minha casa de 3 andares, uma casa linda que eu criei meus filhos, mas agora está uma verdadeira escravidão, né? Porque realmente a gente acumula as coisas e tem que limpar, porque se não limpar, dá traça nos armários, a gente perde tudo mesmo. Na verdade, nós precisamos de pouco, a gente está tomando consciência de muita coisa, retornando para casa. E Nietzsche fala que nós temos 3 escravidões perversas que tiram a nossa liberdade, que nós fomos criados para sermos livres, para sermos amados, para amar e sermos amados. Mas acontece que a gente não usa do nosso livre-arbítrio, entre aspas, com sabedoria. E por isso o nosso livre-arbítrio também precisa de um certo determinismo. Daí as diferenças de ocupações, as diferenças sociais, etc, etc. Como disse Jesus, nós sempre haveremos de ter pobres na face da terra, mas não miseráveis. O que a gente tem visto é realmente a miséria, a fome, ainda existe na face da terra. Então, Nietzsche fala desses 3 pontos para a gente refletir sobre a escravidão. Ele diz assim, o primeiro tipo de escravidão que nós temos é querer dominar o outro, ter poder sobre o outro. O poder é muito fascinador, muito sedutor. Quem tem poder se apega de um tal jeito ao poder, porque a pessoa fica com a sensação que ela é muito amada, que ela é muito querida, que todo mundo fica bajulando, todo mundo fica ao redor dela, dizendo sim, senhora, né? Então, o poder é uma coisa fascinante, que faz com que o outro trabalhe para você. E, às vezes, a gente se pergunta, mesmo dentro dos movimentos religiosos, a pessoa não ganha um tostão, mas quando ela adquire algum poder, ela se agarra naquilo como se não pudesse, de maneira nenhuma, perder a possibilidade daquele comando, o poder sobre os outros. E tem pessoas que têm o magnetismo, né? Que elas recebem esses fluidos magnetizadores que faz com que ela atraia
as pessoas, atrai para si as pessoas, e as pessoas têm prazer de servi-la. Então, segundo Nietzsche, esse é um tipo de escravidão, porque a pessoa perde a noção da realidade, perde a noção de que o poder, quem detém o poder, deveria ser o maior servidor, como disse Jesus. O maior no reino do meu Pai é aquele que se tornar servidor de todos, né? Então, esse daí é um grande fascínio de escravidão, segundo Nietzsche. O outro fascínio da escravidão são as crenças que a gente traz dentro de nós. Essas crenças que vêm dos nossos ancestrais, a gente repete as mesmas atitudes, às vezes, dos nossos pais. Eu me lembro quando eu comecei a educar meus filhos, que eu tenho 3 filhos, eu usava a frase que a minha mãe usava. E eu falava para mim mesma, Leila, você não tem criatividade, não? Não dá para você criar uma frase sua, tem que repetir as frases que a sua mãe falava. Então, por isso que André, no livro Lavoura Arcaica, ele fala, nós estamos sempre voltando para casa, sempre voltando para a nossa casa interior, sempre voltando para os nossos valores, sem examiná-los, se realmente valem a pena repetir aqueles mesmos valores. Muitas vezes valores de preconceitos, né? De raça pura, só a nossa família que é boa, as outras famílias não são boas. Cuidado, vocês não têm amigos. Amigo é só dentro da família. A gente desenvolve assim umas crenças equivocadas, né? Se você não batizar o seu filho, ele vai morrer pagão, ele vai direto para o inferno. E a morte é uma das crenças perversas que nós trouxemos, que a morte foi mostrada como um castigo. E era, assim, uma caveira, né? Uma foice, um capuz, era uma coisa negra. E a gente cultuava tanta morte no passado, que existiam as carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos enterros, porque se o morto não fosse muito lamentado, as pessoas tinham a sensação que ele não era querido. Então, as pessoas vestiam de negro, aquelas mulheres iam com aquele véu negro também, e choravam e gritavam. Então, esses arquétipos, como diz o Dr. Jung, a gente tem dentro de nós. Ô, Cristian, eu queria te pedir um favor. Quando faltar 5 minutos para acabar a minha fala, você me dá um aviso, por favor? Porque eu engatilho, vou falando muito, esqueço da hora, né? Quando faltar 5 minutos, alguém manda aí um aviso para mim, Leila, falta 5 minutos para você encerrar. Ah, obrigada. Então, aí, esses arquétipos, que o Dr. Jung, ele diz que essas crenças, ele chamou de arquétipos, estão dentro do nosso psiquismo. E por isso a gente teme tanto a morte, porque ela foi nos mostrada de forma perversa, como se fosse uma separação definitiva daqueles que nós amamos. Então, você enterrar um filho, ou enterrar um marido, ou enterrar um irmão, qualquer que fosse o seu nível de afeto com essa pessoa, era um verdadeiro horror. Então, a pessoa pensava assim, então, quando chegar a minha vez, será que alguém vai chorar por mim? Será para onde eu vou na dimensão espiritual, né? E esse medo da morte, essa história de ir para o inferno, que a gente queimava o corpo sem se queimar, imagina o que é um corpo queimando sem se queimar, ou então você ir para o céu dos eleitos, essa história faz parte do nosso psiquismo. E por isso nós tememos muito a morte.
Aí você pode perguntar, mas se a gente já morreu tantas vezes, né? Nós somos reencarnacionistas. E se a gente já morreu tantas vezes, por que que ainda tememos a morte? Porque, meus irmãos, nós precisamos cultivar a vida. Nós recebemos fluido vital para viver 100, 120 anos na face da Terra. E a gente antecipa esse retorno com os nossos equívocos, com as nossas escolhas equivocadas, com as nossas invigilâncias. E aí nós ficamos com medo da morte, com medo de ir mais cedo, né? Nós sabemos que quando a gente abrevia, retorna à dimensão espiritual antes do tempo, não completa o nosso tempo na Terra, existem regiões de sofrimentos que as pessoas definem. Aquilo tudo está dentro da própria consciência, mas a gente imagina que é um lugar de suplício mesmo. Então, esse medo é que nós temos que enfrentá-lo de forma lógica, né? Pensando a respeito. Por isso que esse grande educador, Rubem Alves, ele diz assim, educar é ensinar a pensar. Então, diante do medo que a gente está sentindo, eu, por exemplo, umas semanas atrás, eu passei muito medo, eu não queria admitir que eu estava com medo, mas eu comecei assim, a sentir uma falta de ar, comecei a sentir uma falta de ar, como eu sou idade de risco, eu falei, ai meu Deus, e agora que eu vou desencarnar aqui, o meu filho mora no México, a outra mora em Los Angeles, a outra mora em Brasília, ninguém vai poder me ver. Depois eu olhei para mim mesma e falei comigo mesma, ô Leila, que medo é esse? Se eles não puderem vir, você desencarnada, mais rapidamente poderá ir lá. E durante o sono, nós podemos desdobrar e encontrar com as pessoas que a gente ama. Tudo isso, nós recebemos esse potencial. E a gente tem hoje tanto recurso de falar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, de modo que esse medo, a gente não deve encorajar, alimentar esse medo, porque aí nós vamos criando sintomas e realmente os espíritos, esses espíritos que ainda se comprazem com a dor de todos nós, eles ampliam, maximizam isso e faz com que os seus sintomas fiquem maximizados. Então, você tem que enfrentar e pedir a Jesus, nesse momento, que te ajude a compreender realmente o que está acontecendo no seu organismo. E se você estiver realmente doente, tiver realmente que enfrentar todo esse processo, vá com confiança, vá com certeza, com respiração, com meditação, lembra das páginas. Às vezes, quando eu tenho que fazer um exame, assim, que eu fui fazer aquele exame, que você entra num túnel, assim, que eu esqueci o nome do exame, para ver a sua ossadura, aquela coisa toda, um exame que faz um barulhão enorme, eu fiz uma palestra lá dentro, eu falei, introdução, comecei a falar. E aí, daí a pouco, acabou o exame. Então, nós temos que... Leon Denis, ele fala isso. A nossa vontade é uma energia mais poderosa do que a eletricidade. E a nossa vontade é que comanda o nosso pensamento. Se você baixar a guarda e ficar pensando, ficar triste, ficar revoltado, ficar magoado, etc, 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 você vai só baixando a sua imunidade. Então, quanta coisa nós temos que aprender. Então, esse medo das nossas, essa escravidão das nossas crenças, como diz Nietzsche, nós temos que nos libertar dessa escravidão. Medo de relâmpago, medo da noite, medo do escuro,
tem tantos medos que fazem com que a gente empobreça o nosso potencial de irradiar. A gente tem que estar, o nosso corpo espiritual, o perispírito, ele tem o potencial da irradiação. E isso depende do nosso pensamento, que depende da nossa vontade. André Luiz, do livro Pensamento e Vida, André Luiz, ele diz assim, a nossa mente é igual um escritório. Imagina um escritório de uma grande empresa, que tem um chefe, tem departamento de compra, departamento de venda, departamento disso, departamento daquilo, que eu nunca trabalhei em grande empresa, eu não sei, toda a vida fui professora. Toda a vida fui professora. Mas imagina uma grande empresa que tem um chefe, né, o CEO, que é responsável por todos aqueles departamentos. Então, André Luiz faz uma analogia. Esse chefe é a vontade. Na nossa mente, a vontade é mais poderosa, é uma energia, vou repetir, porque essa informação é importantíssima, é uma energia mais poderosa do que a eletricidade. E o grande Einstein, ele disse que a vontade é mais poderosa não só do que a eletricidade, mas também do que a bomba atômica. É uma energia mais forte do que a bomba atômica. Imagina o nosso potencial mental. Que maravilha! E a gente fica escravizado a umas crenças que só não deixa a gente ampliar o nosso pensamento. A crença de que nós somos melhores do que o outro, porque temos universidade, sabemos mais do que o outro por conta disso, que sabedoria é diferente de conhecimento, né? Nós temos a crença de que a cor da pele influencia, a gente desenvolveu tanto preconceito que a opção sexual faz da pessoa ser maior, pior ou melhor. Então, assim, são tantas crenças equivocadas que, ao voltarmos para casa, a gente tem que se libertar disso, meus irmãos. A gente tem que pensar sobre isso. E o terceiro tipo de escravidão, segundo Nietzsche, é a escravidão dos vícios. Nós nos viciamos a determinado tipo de comida, a determinado tipo de dependência mesmo, né? Cigarro, álcool, e às vezes, eu não como sem carne de jeito nenhum, eu tenho que comer carne todo dia. A gente se torna dependente desses vícios, escravos do vício. E olha que coisa interessante, no livro Profecia Celestina, lembrei, é um livro antigo, que o autor fala sobre viciar no outro, que é um tipo de vício também. Quando a gente diz assim, eu só vou ser feliz quando eu tivesse outro comigo. Eu não sei viver sem fulano. A gente vicia no outro e faz com que o outro se submeta às nossas vontades. A gente tem o domínio sobre o outro, diz que em nome do amor. Quem ama não escraviza, quem ama liberta, né? Assim, então, são argumentos assim, que eu trouxe para a gente pensar enquanto está dentro da nossa casa. Viajar para a nossa casa mental e enfrentar esses fantasmas íntimos que Stanislav Grof, no seu livro Muito Além do Cérebro, ele chamou de ursos poderosos da nossa psique. A gente tem uma porção de comandos dentro de nós que precisam ser conhecidos e enfrentados
Como dizia Paulo de Tarso, o que eu gostaria de fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não gostaria de fazer, isso eu faço. Porque que comando é esse que a gente tem dentro da gente mesmo, que faz com que a gente tome decisões tão equivocadas, que a gente realize escolhas tão equivocadas. Então, enquanto nós estamos... E mais 5? Eu só tenho mais 5 minutos? É isso? Ah, bom, se eu só tenho 5 minutos, então eu vou contar uma história para vocês, que é uma história muito interessante, que está no livro. Porque eu ia falar... Ah, não, tem 20 minutos. Não, então dá tempo. O que eu vou falar com vocês é sobre um estudo, quando o Japão foi destruído, completamente destruído na Segunda Grande Guerra, né? E eles reconstruíram o Japão a partir de uma metodologia que eles chamaram de 5 S's. Hoje em dia, tem muito mais do que 5 S's, já aperfeiçoaram a metodologia. Mas os 5 S's iniciais que nós utilizamos em escola, até hoje, eu utilizo dentro da minha casa. E queria compartilhar com vocês. Certamente, vocês já estudaram sobre isso. Mas é sempre bom a gente recordar, né? Os 5 S são os 5 sensos, que tem um nome próprio lá do japonês, que eu não sei o nome do senso do nome em japonês, porque nós já temos tradução em português. Então, o primeiro senso, eles chamam o senso de utilização. É você manter dentro da sua casa só o que é útil. Quantas coisas inúteis a gente tem dentro da nossa casa que nos escraviza. Quantas coisas inúteis. E aí, todo final de ano, na escola, onde eu trabalhava e também na minha casa, eu fazia essa limpeza. Acho que todo mundo faz, né? Vamos tirar tudo que não está usando e vamos dar um sentido, um novo significado para essas coisas. Alguém pode estar precisando fazer um bazar, alguma coisa, e vamos ajudar botando a nossa casa bem organizada, né? Bem, deixando só menos coisas dentro de casa. E é interessante que o símbolo desse senso é uma lata de lixo, né? Colocar, tirar da nossa casa aquilo que não é útil. E também na nossa mente. Fazer um senso de utilização. Criar um lixo virtual na nossa mente para jogar aqueles pensamentos que não nos fazem bem, para jogar aquelas mágoas que não nos fazem bem, aquelas tristezas, aquelas raivas. Eu, quando trabalhava no atendimento fraterno, eu ficava impressionada com as pessoas que iam me contar que estavam com problema no lar, com o marido, com o filho, com isso, com aquilo, porque estava sendo maltratada, estava sendo rejeitada, e aí me contava determinados episódios que aconteciam, e eu falei, mas quando é que aconteceu isso, meu irmão, ou minha irmã, ou minha filha, quando é que aconteceu isso? Falei, deve ter uns 10 anos. Eu falei, você está guardando isso há 10 anos? Há 10 anos? Olha a hora da gente criar esse lixo virtual e jogar isso fora. E a gente é assim mesmo. Muitas vezes, na minha adolescência, eu perdia horas chorando com coisas que tinham me acontecido 2, 3 anos atrás. A gente tem mania de viver o passado, né? Viver olhando para o retrovisor. A vida daqui para frente. Então, vamos manter na nossa mente o que é útil, porque o nosso subconsciente serve para a gente armazenar as coisas. O que me aconteceu de manhã já está no meu subconsciente. Mas se me aconteceu de manhã
não vale a pena nem eu guardar, até porque quando eu vou lembrar do que aconteceu, eu vou ficar triste, então eu vou jogar isso fora, fazer como Vitor Hugo fez, ele sentava lá na beirada do rio Sena, né? E separava várias pedras, e ele jogava fora as pedras grandes, eram as grandes mágoas, as pedras médias eram as pequenas tristezas, e ele simbolizava aquilo, falava em voz alta, não quero mais pensar nisso, coisa triste eu ficar guardando isso, vai embora, pá, né? Muita gente escreve no papel e depois faz uma fogueirinha para jogar aquilo fora, queimar aquilo que já passou, aconteceu lá no passado. A própria Ivone Pereira, nas suas confissões, ela disse que a maior dificuldade que ela teve na sua vida de aperfeiçoamento para ser a grande médium que ela foi perdoar. Ela tinha dificuldade de perdoar. Qual de nós também pode dizer que perdoa facilmente, né? E a gente tem dificuldade de perdoar. Então, é hora de escrever e jogar fora. Isso é o senso de utilização. Depois, quando você tem menos coisas, fica mais fácil de organizar. Aí vem o segundo senso, que é o senso de ordenação. Então, você vai organizar um lugar para cada coisa no seu lugar. E nesse movimento de estar dentro de casa, a gente estabelecer essa organização, né? Porque no nosso corre-corre a gente nem olhava muito para casa, agora eu estou tendo a oportunidade de me organizar melhor, de arrumar tudo direitinho, não precisa ser com correria, nós estamos com tempo agora, né? E estabelecer uma rotina que a gente possa, nas horas vagas, a gente buscar coisa que nos dá prazer, que nos dá alegria, para que nós atraiamos com a nossa alegria, com o nosso prazer, os espíritos de luz. Eles têm prazer, nós, com a nossa alegria, com a nossa gratidão, a gente atrai os espíritos de luz para a nossa casa. O outro senso, esse senso de ordenação também, meus irmãos, cabe no nosso psiquismo. Vamos organizar o nosso psiquismo. Por que a gente planeja e não faz? Né? Os americanos têm uma frase que eu gosto, ele fala assim, just do it. Se você deseja realizar alguma coisa, faça, não manda não. Tem até um ditado antigo que meu pai usava, quem não quer, pede. Quem quer, faz. Quem quer, faz. Né? Então, a gente tem que planejar e realizar. Então, você diz assim, estou iniciando um ano, eu vou ler 3, 4 livros. Hoje a gente não tem nem desculpa, porque a internet você pode abaixar, né, download, que chama, nem me lembro o nome. Você pode abaixar e ler no próprio computador. Olha que quantas facilidades que nós temos para nós nos organizarmos, né? Um lugar para cada coisa no seu lugar. Eu não esqueço essa frase, porque às vezes a gente não tem lugar para botar a chave, a gente põe o sapato aqui num canto, depois no outro, não ensina nossos filhos a se organizarem. Quando você não se organiza, você fica correndo atrás das coisas, né? Você escreve um texto, esquece onde você botou. Não quer dizer que você tenha que ter um espaço muito grande, mas um espaço onde você possa organizar tudo direitinho, com menos coisas. O terceiro senso é de limpeza. Veja bem, se você está com menos coisas, essas coisas estão organizadas, fica muito mais fácil de limpar. Assim também é na nossa mente. Porque se você não joga fora os conteúdos que não te servem mais, a sua mente vai ficar entupida de informações desnecessárias. Você tem que fazer, hoje em dia eles chamam de neuróbica, né?
neuróbica, que você tem a aeróbica, quando você faz exercícios para a sua musculatura, para você não sentir dor, etc, etc. Mas você faz a neuróbica, que é o exercício da mente, para você expandir a sua mente, para você não ficar com a sua mente ocupada com bobagem, porque você só pode pensar naquilo que você tem. Você já viu o computador? Você tem vários programas. Você só pode acessar o programa que você tem. Se você não põe programas novos na sua cabeça, você vai ficar sempre repetindo os programas antigos, os programas superados. O próprio computador está sempre se renovando, trazendo programas novos para se atualizar, para acompanhar a velocidade do progresso. E assim também é a nossa mente. Então, o senso de limpeza, além de manter limpo o nosso ambiente, manter limpo também as nossas mãos. Agora, na pandemia, foi o que nós mais aprendemos, foi lavar a mão, né? Assim, 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 de tudo quanto é jeito. Aí você fala, meu Deus, eu era entregue às bactérias, que eu não sabia nem lavar a mão, a gente está com a mão na boca, no olho. Quanto aprendizado com relação à limpeza, né? Depois, o quarto senso é a saúde. Você tem que procurar a sua saúde física, espiritual, emocional, mental, buscar sempre estar se renovando, buscar sempre uma alimentação melhor. Esse senso de saúde é fundamental, porque o que adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter a saúde? E a sua saúde depende, sim, das suas escolhas. Porque, veja bem, claro que algumas doenças mais rigorosas, que às vezes a gente adquire, são processos de reorganização do nosso corpo espiritual. Mas, meus irmãos, a maioria de perda de saúde que a gente tem são dos nossos exageros, noites sem dormir, excessos de bebida, excesso de preocupação, tantas outras coisas que a gente perde em fluido vital e desorganiza também a nossa saúde. Então, o senso de saúde é muito importante, começando pela saúde mental. A saúde mental é você exercer uma vigilância no seu pensamento, exercer força de vontade, ficar com uma vontade poderosa para deixar a sua mente muito saudável, né? Pensar só no que é bom, a gente ficar alimentando o pensamento de tristeza. Emmanuel fala isso. Quando um pensamento teme se fixar, cuidado. Você fala, eu não queria pensar nisso, o pensamento volta. Mas eu não queria pensar nisso, o pensamento volta. Então, quando esse pensamento teme se fixar, diz Emmanuel, cuidado, você está na mira de espíritos cruéis. Esses espíritos que ainda se comprazem com a dor. E aí Kardec pergunta, gente, mas como é que Deus permite que esses espíritos fiquem nos atentando, né? Mas é porque Deus, não é Deus que permite, somos nós que com a nossa invigilância atraímos esse tipo de espíritos, essa dimensão espiritual inferior. E por último, dizem os japoneses, o quinto senso é a autodisciplina. Disciplina, 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 diz Emmanuel. Disciplinar a nossa vida representa a gente se organizar, planejar e realizar. Como diz Allan Kardec, no projeto 1868, antes dele desencarnar, ele deixou um projeto escrito, e no primeiro capítulo desse projeto, ele diz, se o Espiritismo for bem entendido e bem compreendido,
ele deverá alavancar o progresso da humanidade. Então, é preciso entender e compreender. Eu tenho mais 5 minutos, é isso? Bom, então, isso. Então, eu vou aproveitar esses 5 minutos, 5 minutos finais. Estou te falando que eu falo muito, tá? Vou beber uma água, porque isso é de tanto falar. Para dizer a vocês uma historinha curta que está no livro da Lia Luft, no livro Perdas e Ganhos. A Lia Luft perdeu um filho, todo mundo sabe disso. E ela faz uma metáfora no livro, não do filho dela, estou só lembrando porque o livro chama Perdas e Ganhos, né? Que mesmo na perda a gente tem muitos ganhos, a gente aprende muita coisa. E ela disse que a morte procurou um rapaz de 42 anos e disse assim: meu amigo, chegou a sua hora. O homem que manda lá em cima mandou dizer que agora você tem que me seguir. Aí disse que o rapaz desesperou, né? Pelo amor de Deus, eu não quero ir agora, não é possível, eu não estava preparado, por favor, peça a Nossa Senhora, e começou a pedir a Nossa Senhora, que ela sempre intercede por nós, né? Sempre perdoa com mais facilidade, que é mãe, compreende, né? E aí Nossa Senhora mandou a morte lá e dizer que ele ia ter um acréscimo de vida, que ele não precisaria retornar exatamente naquele dia. Mas, para que ele tivesse esse acréscimo, Deus, nosso Pai, disse que ele teria que arrumar 3 razões para que ele pudesse ficar mais um tempo na Terra. Mas as razões não poderiam ser porque os filhos precisam dele, não poderia ser porque a sua esposa iria morrer de desgosto com a sua partida, ou no seu trabalho ninguém poderia fazer o seu trabalho. Essas 3 razões não serviam. Tinha que arrumar outras 3 razões para que Deus ficasse convencido de que ele poderia ficar mais um tempo na Terra. Porque, segundo os espíritos, a viúva ou viúvo fica até mais jovem, às vezes, com a partida do seu parceiro. Se liberta, né? Acontece às vezes isso. Os filhos, cada um segue o seu caminho e sempre encontrará quem os cuide, cada um tem o seu destino. E o trabalho não existe ninguém insubstituível. Então, a gente tem que pensar que razões nós poderíamos pedir a Deus para continuarmos mais algum tempo na Terra. E esse desafio eu deixo para vocês pensarem, mas vou dar a ideia de uma cola que o Divaldo me deu. O Divaldo falou assim: Leila, se você quer ter vida longa, para aproveitar essa encarnação e tirar o máximo que você puder dela, então você mantenha a sua agenda cheia. Quando você está com a agenda cheia de compromisso no bem, não pode ser a agenda cheia de futilidades, né? Quando você estiver com a sua agenda cheia de compromisso, Deus vai falar assim: ah, não, ela está fazendo falta lá na Terra, ela é minha parceira, ela aceitou a parceria, então ela vai ficar mais um tempo. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que a gente possa trabalhar esse medo, não é um bom parceiro, a gente tem medo sim, mas não alimente esse medo, fique confiante, enfrente os desafios com coragem, com vontade de vencedor. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz. Nenhum de nós foi feito para o sofrimento. Essa dor que nós passamos agora, essa dor coletiva, é resultado das nossas escolhas. Agredimos tanto o nosso planeta que ele está nos mostrando o resultado das nossas agressões. Então, está servindo para que a gente, coletivamente,
busque as lições de fraternidade. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe. Que Francisco de Assis leve até o nosso querido Jorge Maurício todo o sentimento de carinho e gratidão que temos por ele e pelo seu trabalho. Muita paz para todos. E até a próxima, né? Se Deus quiser. Leila, muito obrigada, querida. Você falando aqui, e eu fiquei lembrando das nossas viagens até Búzios, de como a gente ia batendo papo, como era essa troca, tanto na ida como na volta, como era gratificante estar contigo. E George, sempre questionador, ele ia fazendo várias perguntas, e eu às vezes cutucava George e falava assim, mas parece um interrogatório, né? De tanto que ele te perguntava coisas, George era sedento assim, de informação. E você falando assim, e recordando várias coisas, vários momentos bacanas. E me lembro dessa sua fala, quando você chegou no lar, pela primeira vez, você disse assim, nossa, essa casa vai crescer muito em trabalho. A espiritualidade está me mostrando que essa casa é muito grande, com muito trabalho. E realmente hoje a gente está aqui com bastante trabalho. Uma fala que você disse, quem ama, liberta. E eu tive essa prova. No final de 2018, houve o desencarne da minha mãe. A minha mãe, ela guardou tanto ressentimento, tantas mágoas, ela não se esvaziava. E ela entrou num quadro profundo de depressão. Ela desenvolveu depressão durante anos, ela alimentou aquele quadro de depressão. E ela chegou a desenvolver um câncer. E quando nós descobrimos esse câncer, ele tinha tomado todo o mediastino dela, não tinha como cuidar, não tinha como tratar. E eu me lembro do nosso médico amigo, estava acompanhando a tomografia dela, o exame, e ele saiu da sala, ela ainda estava lá dentro da sala do exame, e ele saiu da sala de análise, de acompanhamento da imagem, branco, né, pálido, sem saber como ia me dar aquela notícia. E aí ele falou para mim, é muito grave, e não tem como tratar. Eu só respondi para ele assim, e se fosse a tua mãe, o que você faria? Aí ele me respondeu, eu levaria para casa e cuidaria. Eu falei, estou levando minha mãe agora. E minha mãe, do dia do diagnóstico até o desencarne, foram 25 dias. Mas eu falo, Leila, que foram 25 dias de muita entrega. Entrega minha como filha, do meu irmão, da minha família, mas principalmente daquele espírito. Eu estava com aquela tarefa na mão de colocar toda a minha prática doutrinária, todo o evangelho de Cristo em prática e auxiliar aquele espírito que me acolheu como filho, que me recebeu no ventre como filho, para aquele momento difícil. Eu não podia falar a palavra morte direto com minha mãe. Minha mãe não acreditava em nada, ela não queria saber de nada. Mas eu ia preparando. A minha mãe não tem medo. E eu falava sutilmente, como você acha que é? O que você acha que vai acontecer? E aquilo dali era um preparo para ela e para mim. E Deus, na sua infinita bondade, foi tão misericordioso que minha mãe partiu sem sentir uma dor. Então, aquele espírito que estava ali domado pela depressão, pela tristeza profunda, eu via a enfermidade consumindo aquele corpo físico. Mas eu apreciava, dia após dia, aquele espírito crescendo, despertando o que é a verdadeira vida. E eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, porque a minha mãe partiu junto a mim, meu irmão, sem sentir uma dor, sem tomar uma
esquina e serenamente, como um passarinho parando de respirar. E foi uma grande entrega. 4 meses depois, meu companheiro, Jorge Maurício. Estávamos juntos até 5h30 da tarde, quando foi 15 para as 8, ele me liga dizendo que estava passando mal, ele estava na tarefa, estava no jantar social da praça, que a gente serve, o Pão de Francisco, e ele me liga dizendo que estava indo para o hospital, que não estava se sentindo bem. Quando eu chego lá às 8h15, só foi tempo de falar com ele antes de ir para o. E como é que eu vou ter medo, né, dessa separação? Como é que eu vou apegar, aprisionar? Como você disse, quem ama liberta. Eu não podia aprisionar a minha mãe, que estava ali, aquele corpo físico consumido pela enfermidade. Eu não podia aprisionar a George, que estava ali tendo um infarto, que estava ali nos últimos suspiros, mas eu sentindo e presenciando toda a espiritualidade, dando aquele amparo. Além da espiritualidade, ele estava envolvido por médicos, amigos, que estavam passando para ele toda a tranquilidade necessária. E saber, depois de um ano, Jorge fez agora 1 ano, vai fazer 1 ano e 2 meses do seu desencarne, minha mãe tem 1 ano e 5 meses do seu desencarne, vai fazer amanhã. Então, saber a continuidade da vida, ter notícias de como despertaram do outro lado, né, do véu, isso nos conforta muito. Eu só queria dar esse meu testemunho, compartilhar com você e com quem está nos assistindo, mas eu quero te passar algumas perguntas. Pode ser, Leila? A primeira pergunta, Leila, é: como amenizar a dor de uma mãe e de um pai que perdem um filho ainda criança? Pois é, o nosso irmão que perguntou isso, dói mesmo. Nós vivemos num mundo de expiações e provas e aprendemos que a morte é essa separação imensa, né? É uma crença que a gente traz. Mas se a pessoa puder consolidar o seu conhecimento baseado no que Jesus falou, que os mortos cuidam dos mortos, né? Que muita gente na dimensão espiritual está aguardando o retorno daquele espírito, que ninguém morre antes do tempo, não existe nenhuma possibilidade de uma pessoa morrer antes do tempo. Uma encarnação infantil, quando o espírito pede uma vida curta na Terra, né, é porque precisaria só daquele tempo para completar a limpeza do seu corpo espiritual e renascer numa próxima encarnação com o seu corpo espiritual limpinho, completinho, para ter uma boa saúde. Então, e também tem várias razões. Outra razão é que, às vezes, aquele espírito combinou com aqueles familiares o retorno mais cedo para que eles testemunhassem a possibilidade de continuar uma vida útil, né? Continuar com uma vida útil apesar da perda, porque nós não somos donos da vida. Então, o que nós temos que consolidar no nosso coração é essa certeza de que ninguém morre cedo porque é punido por Deus, não é isso, é um pedido do próprio espírito, com esse objetivo dela libertar-se de alguns... vou dar um exemplo. Houve um espírito de filho de uma amiga minha, que ela teve 3 perdas de filhos novinhos até vir o filho dela realmente. Era o mesmo espírito, só que ele precisou passar por 3 mortes, construir o corpo físico dele e desencarnava. Construía novamente e desencarnava. Construía novamente e desencarnava, até consolidar a reencarnação, porque a reencarnação dele, naquela mesma existência, precisaria
ser com um corpo perfeito, que embora ele tivesse abusado do álcool em vidas anteriores e antecipado o seu retorno, foi um suicida, ele era um homem extremamente bom, que fazia bem demais às pessoas, apesar do seu vício. Então, ele teve como merecimento passar por esse processo. Mas imagina o sofrimento dessa mãe, que toda vez que engravidava, ela perdia o feto. Perdia nas mais diversas fases, né? Perdia com 1 ano, perdia com 9 meses, logo que nascia, já nascia morto, perdeu com 3 anos. Então, esse tipo de prova que às vezes a gente precisa passar, a gente precisa compreender o porquê. A doutrina espírita traz essas respostas. Então, o estudo, para que a gente compreenda, e depois como continuar a vida com esta dor, quantas mães dão exemplo disso, criando fundações, tornando-se uma pessoa extremamente generosa depois de tudo isso, né? Assim, então, é o conselho que eu dou, é tocar a vida com a agenda cheia de trabalho no bem, para que o reencontro com a pessoa amada, com seu filho, com seu irmão, seu marido, possa acontecer no momento também do seu desenlace, porque ninguém vai ficar, né? Nenhum de nós vai ficar. Temos que passar pelo processo. Temos mais uma aqui. Diante de uma enfermidade grave, desenganado pelos médicos, como vencer esse medo da morte? Estudando mesmo. Se tiver a possibilidade de estudar, se tiver ainda a vista boa para ler, tiver a possibilidade de continuar estudando, né? Mantendo a mente ocupada com coisas boas, é a forma mais saudável de passar pelo processo. E também o trabalho no bem. Se você se engaja em qualquer movimento social que te permite ajudar alguém, né? Fazer enxovalzinho, dar sopa, distribuir cobertor, nossa, tem tanto trabalho. Quando você parte para ajudar o outro, você é a maior beneficiada, porque você vai ficando cada vez mais saudável mentalmente, sem ficar se angustiando tanto com a presença da saudade, vivendo, olhando no retrovisor, né? A gente tem que olhar para frente mesmo, por mais que doa, a vida é sempre cheia de mudanças, cheia de coisas inesperadas, né? Mais uma aqui. Quando perdemos um ente querido, é muito difícil aceitar que eles voltaram para casa. Quando ainda somos tão materialistas e para nós a sua casa continua sendo ao nosso lado. Como mudar isso? Quando você vai para a dimensão espiritual, você vai com seus méritos e deméritos. Ninguém fica melhor porque morreu, né? Então, os equívocos que você tinha na vida na Terra continua na dimensão espiritual. A vida tem noção de continuidade. Agora, chegando na dimensão espiritual, conforme disse Jesus, os mortos de lá cuidarão desses mortos, encaminharão para institutos de aprendizado. Se eles ficarem permanecendo no recinto doméstico por algum tempo, talvez alguns espíritos precisem desse tempo. Aí a pessoa que está em casa está sentindo a presença desses irmãos que foram para a dimensão espiritual, mas não quiseram ir, é só orar por eles, conversar com eles mentalmente, dizer que a vida continua, que há muita coisa para fazer. Se ficar apegado só à psicosfera da Terra, vai ficar sofrendo tudo de novo, sofrendo as dores da sua última encarnação, então não vale a pena. Então, é orar para que eles abrem os seus olhos, os seus ouvidos, para essa dimensão mais ampla da vida, que o socorro vai aparecer. Não tem ninguém abandonado nesse mundo. É só pedir a Deus ajuda, da forma que for, meu Deus, me ajude, me socorre, e sempre terá
gente para recebê-lo na dimensão espiritual, e você não ter medo de sentir a presença de um familiar que você acha que ainda não foi, às vezes ele realmente precisa de um tempo. E aí, estuda o Evangelho em casa, fazendo o Evangelho no lar, você, de alguma forma, está encaminhando esses espíritos para que aceitem essa nova dimensão da vida. Porque aquele período de perturbação, todos nós vamos passar, né? Quando você dorme num quarto diferente do seu, você não sabe onde está a porta do quarto, a porta do banheiro, se for uma suíte, você não sabe, porque você passa aquele período de perturbação, que é uma novidade. Então, cada vez que nós chegamos na realidade espiritual, a gente chega com uma novidade. Assim como o mundo está evoluindo, na dimensão espiritual também. Nós saímos de lá há 50, 70 anos, já mudou tudo. Então, é necessário essa nova adaptação, esse novo reencontro, e é maravilhoso. Kardec diz que morrer é como sair do fundo do oceano e ver a luz do sol. Assim que ele define a morte. Então, meus irmãos, é muito consolador a gente estudar os ensinamentos de Jesus. Rocha Lima, o fundador do Lar de Tremlis, ele diz no seu livro Memórias de um Presidente de Trabalho que o nosso choro de desespero chega até o perispírito do desencarnado como ácido a ferir. Então, a gente pode chorar de saudade? Podemos. Né? Eu choro até hoje as minhas saudades, mas a gente não pode chorar de desespero, perder aquele equilíbrio, aquele controle, né? A harmonia, a ponto de, como você disse, da nossa vibração, a força que tem a nossa vibração e o que nos separa do plano espiritual, né, do plano físico, é tão sutil que com certeza eles vão sentir. E que quem ama liberta, então quem ama também não quer ver o outro sofrer, não é? Claro, com certeza, dói mesmo, não adianta falar, nós estamos num mundo de expiações e provas, ainda temos muita dor ainda pela frente, porque somos espíritos em evolução, né? E a dor ainda é um caminho pedagógico para a nossa ascensão espiritual, mas já estamos aprendendo a evoluir pelo amor. Então, todo bem que nós fizermos, menor se tornará a nossa dor em todos os níveis, porque a nossa compreensão vai se ampliando, e a gente, ao invés de ficar desesperado, né, a gente fica triste, sim, mas enviando boas vibrações de força, de coragem, de saúde mental, né? Assim, a gente muda. Emmanuel fala isso, quando um ser humano se levanta, a humanidade se levanta com ele. Porque quando a gente muda, muitos espíritos mudam a partir da nossa mudança. Então, a gente deve estar sempre, ficar preocupado com isso, né? A gente usa máscara por quê? Porque a máscara não é só que nos protege, mas protege também o nosso irmão de pegar a pandemia. Então, a vida é solidariedade, fraternidade, amor em todos os sentidos. Mais duas perguntinhas aqui, Lê. Precisa ser um pouquinho rápida, porque eu estou com um outro compromisso, mas eu vou responder rapidinho, e vocês me desculpem, porque por mim eu ficaria a noite toda falando, mas a gente assume uns compromissos, né? Que não... Como ajudar um paciente terminal a voltar para casa? E como ajudar a sua família nessa compreensão? Então, é só mesmo através da oração. A oração é uma coisa milagrosa. Agora mesmo eu estou lendo um livro que chama O Efeito Isaías. Eu não sabia que as profecias de Isaías foi achada naquele Nag Hammadi, né? Aquela caverna lá no Egito, perto do Mar Morto, onde foi encontrado o Evangelho de Tomé, escrito, né, em aramaico, que Hermínio Miranda até conseguiu
traduções para escrever o seu livro o Evangelho de Tomé, e agora um outro escritor fala sobre o efeito Isaías. E nesse efeito Isaías, eu estou assim, surpresa de ver quantas informações formidáveis ele traz a respeito das profecias, das predições, e a força da oração. Ele coloca que quando duas pessoas se reúnem para orar, já cientificamente, já chama isso de efeito Isaías, porque o profeta Isaías falava que a oração é uma força poderosa muito grande. Imagina, se a força do pensamento, com a sua vontade, é mais forte do que a eletricidade, imagina várias mentes orando a favor de alguém, a força que é isso. Então, essa oração, a prática da oração, é a única forma grandiosa que a gente tem para ajudar os nossos irmãos e a nós mesmos. A oração nos conecta com a fonte da energia maior, né, do nosso Todo-Poderoso, que é Deus. A oração com gratidão, então, a gente se conecta diretamente com as energias criadoras de Deus. Então, vamos reservar esses momentos para a gente entrar em conexão com a dimensão mais ampla da vida através da oração. E se marcamos uma oração em conjunto, então, uma oração em família, imagina o tanto de socorro que nós podemos realizar com essa prática. Não é assim? Leila, muito obrigada. Muito Eu que obrigada pela sua agradeço, amiga. presença. Muito bom te ver novamente, mesmo que seja virtual. Não podemos dar aquele abraço, trocar aquele papo, né, na nossa viagem. Mas muito bom ter você aqui. Espero que a gente tenha essa oportunidade novamente, ou então em breve, aqui presencial no Lar Francisco de Assis. Então, Gratidão, querida. muita gratidão a vocês todos, viu? E lembrem-se que ao dormirmos, a nossa alma se liberta e podemos nos abraçar na dimensão espiritual. Muita paz para todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E muito obrigada. Gratidão, querida. Obrigada. Vou sair. Pode sair. Então, meus amigos, a Leila estava falando aí da força da oração. Então, quando nós estamos aqui juntos, unidos, a corrente do bem, fazendo essa oração em conjunto, o poder que nós temos, a força que tem essa corrente do bem. Então, quando nós colocamos a nossa intenção intensificada com a vibração de todos os lares que aqui estão reunidos, com certeza isso cria uma potência magnética e chega até aquela pessoa. Essa é a proposta da corrente do bem. E antes da nossa prece, eu gostaria de divulgar aqui mais uma vez o nosso trabalho do Colo de Mãe. Esse trabalho vai fazer 4 anos agora, no dia 29 de julho, e começou acolhendo pais e mães órfãos que perderam os filhos. E hoje o Colo de Mãe acolhe todas as perdas. Né? Se você teve a perda de um irmão, de um pai, de uma mãe, de um amigo querido, e precisa trabalhar esse luto dentro de você, e precisa ajudar, tem essa consciência de que precisa se ajudar e ajudar esse ente querido que partiu, venha conhecer o Colo de Mãe. Ainda, né, suspenso devido à situação que estamos enfrentando, mas nós estamos nos organizando para começar a fazer um trabalho online do Colo de Mãe. Mas vocês podem seguir a nossa página no Instagram, procurem lá, Colo de Mãe, Lar Francisco de Assis, e podem nos escrever. Eu vou pedir à equipe do Lar Francisco de Assis para colocar mais uma vez o WhatsApp do lar aí na tela. Se você precisa de um apoio, se está passando por essa situação nesse momento,
nos mande uma mensagem que a gente vai tentar dar esse colo de mãe para você, tá bom? Então vamos agora fazer a nossa prece e vamos colocar aqui a nossa intenção àqueles que partiram, que temos tanta saudade. Como a Leila falou do nosso companheiro Jorge Maurício, para quem não conhece lá, não teve a oportunidade de conhecer Jorge foi meu companheiro durante 17 anos, e juntos fundamos o Lar Francisco de Assis. E é um grande amigo, grande parceiro de doutrina. E você pode agora também, nesse momento, direcionar essa prece a quem você sente tanta saudade, ou a quem você sabe que deixou recente a matéria, e que precisa dessa vibração, ou a família que aqui ficou. Vamos ser essa ponte, vamos ser esse canal, para poder ajudar, para poder amparar, para poder acolher. E quem sabe essa noite, como a Leila disse, quando estivermos no descanso da matéria, possamos em espírito irmos a esse encontro espiritual. Então vamos pedir a Jesus, mas principalmente vamos agradecer. Agradecer o encontro da noite de hoje, agradecer a presença da Leila, agradecer a visita da espiritualidade e a certeza de que, enquanto aqui estávamos reunidos e lembrávamos daqueles que já partiram, as nossas melhores vibrações e intenções chegaram a cada um deles. Por isso, vamos agora lembrar deles saudáveis, felizes, bem. Porque é assim que desejamos vê-los e senti-los. Não vamos lembrar do dia da despedida. Não vamos lembrar do fato da morte. Onde a morte foi apenas uma passagem de ter deixado o corpo físico e retornado à vida espiritual. E vamos aqui pedir ao Mestre Jesus que, através dos amigos espirituais que acompanharam toda essa corrente do bem, que possa levar a cada um desses que trazemos à nossa mente todo o nosso amor, todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão. As melhores lembranças e aquele desejo de que esteja bem. Vamos também pedir pelos irmãos que estão partindo nessa pandemia, seja pelo Covid ou outra enfermidade ou acidente, e que as famílias não estão tendo a oportunidade da cerimônia da despedida, do momento da despedida. Vamos entrar na frequência vibratória das falangeiras de Maria e rogar que vá até essas famílias trazendo conforto, o fortalecimento íntimo, para que esses irmãos que partiram possam serem acolhidos no plano espiritual, por familiares, por amigos, trazendo a cada um deles toda a confiança que precisa. E aqui pedimos também, Mestre Jesus, trabalhe dentro de nós esse medo, essa insegurança, esse pânico que dá diante do quadro dessa pandemia, da incerteza do dia de amanhã. Ajude-nos a alimentar a certeza de que tudo está no seu controle e que nada foge dos seus planos diante da nossa vida. Que os companheiros espirituais que visitam os nossos lares coloquem nessas águas o remédio que precisamos para fortalecer o nosso corpo físico, emocional e espiritual.
E pedimos a Francisco de Assis uma semana de paz, uma semana de esperança, de fortalecimento íntimo e de muita coragem para continuar nessa caminhada, vencendo todos os dias os nossos medos, as nossas inseguranças, alimentados pela fé no Cristo e no Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E assim terminamos mais uma corrente do bem. Agradecemos a presença de todos e esperamos vocês aqui na próxima quarta para mais um encontro. Paz e bem a todos.